Simone Rodrigues, você sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, não é? Sim, mas o que mais? O que você sabe sobre o Espírito Santo? Não, vou aprender com o senhor hoje. Pergunto a você, Simone Rodrigues, você é sensacionista, continuista, pentecostal clássica ou neopentecostal? Pois bem, tem a ver com a doutrina. Não, mas se você balançou a cabeça... Não sei. Ah, tem que falar, porque tem gente que não está assistindo. Não sei. Ah, tá assistindo. Então, uma outra questão. Você sabe o que é falar em outras línguas? Sabe como se manifestam os dons espirituais? Qual é a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Fruto ou frutos do Espírito? O que é palavra de conhecimento, palavra de ciência? Como o Espírito Santo se relacionava no Antigo Testamento? Tudo isso, se Jesus der graça e não voltar neste período da aula, no meio da aula os microfones ficariam vazios, creio eu, não é? Tenho convicção da minha salvação, então nós vamos trabalhar com isso. Que tal, meu irmão? Que tal, minha irmã? Mandar sua pergunta, não é? Pode mandar em vídeo no 12997472010, pode mandar através na verdade só através do WhatsApp. Fala, Simone. Isso, você manda pelo WhatsApp da vida, que é o 12997472010. Pode mandar a sua pergunta referente ao nosso tema de hoje, né, que é pneumatologia. Pneumatologia. Né? E você pode fazer a sua pergunta através de áudio, vídeo. Você grava o seu vídeo, uma dica: você pega o seu celular na horizontal e grava o vídeo, tá? Pra ficar mais aberto, vai ficar mais bonito. E faz a sua pergunta pra gente. Também pode ser mensagem de texto no 12997472010. A gente tá esperando aí a sua participação. Exatamente. Então vamos lá, pneumatologia. A pneumatologia é uma das doutrinas da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática estuda as doutrinas bíblicas de modo orgânico e estrutural. Num curso teológico razoável, não é? Um curso sério, você teria uma matéria introdutória à teologia, introdução à teologia. E ali você aprenderia o que é teologia dogmática, o que é teologia sistemática, o que é teologia bíblica, o que é teologia prática, o que é teologia exegética. E a pneumatologia é uma das 10 matérias da teologia sistemática. Como eu disse, a teologia sistemática estuda a revelação bíblica de modo orgânico e estrutural. Então nós temos 10 disciplinas, não é? 10 disciplinas de teologia sistemática. Temos a bibliologia, teontologia, que é a teologia propriamente dita, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia teológica, e aí vai culminando na escatologia. Bem, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, também chamada de paracletologia em alguns seminários. Eu não chamo de paracletologia. Por quê? Porque parácletos, repita, Simone Rodrigues, parácletos. Paráclitos. Alguns que têm uma pronúncia iotista, Paráclito, né? Dizem Paráclito. Se não me falha a memória, a NVI coloca essa tradução, Paráclito. Mas eu uso a pronúncia erasmiana, não é? De Cambridge, Cambridge apresenta essa pronúncia erasmiana. Então, Parácletos vem de uma preposição, para, ao lado, Kalel, chamado. Na verdade, é um adjetivo ali, não é? Uma questão de função. E pneuma de fato, a palavra espírito. Diga pneuma. Pneuma. Não é pneuma. Não, é mudo, não é? Pneuma, isso, diga pneumarrágios. Espírito Santo. Quer dizer Espírito Santo. Agora diga Ruach Kadosh. Espírito Santo em hebraico. Então é importante distinguir o sentido dessas palavras na Bíblia, não é? No Antigo Testamento, a língua hebraica traduz como Ruach. Se translitera R-U-A-C-H, Ruach, que significa essencialmente vento, hálito, respiração. No Novo Testamento, escrito em grego, aliás, grego koiné, com exceção, provavelmente,
do Evangelho de Mateus, que provavelmente foi escrito em aramaico, não é? E aliás, os 4 evangelhos têm um propósito específico, cada um numa ótica com um propósito, não é? Nós temos os sinóticos e o Evangelho Teológico de João. Mas o Novo Testamento, escrito em grego, no Novo Testamento, a palavra Espírito. Eu falei que o grego era helenístico? Não falei, fala agora. Grego helenístico. Pastor, por que grego helenístico? O grego helenístico é o grego koiné, ou grego bíblico. Por quê? Porque no grego antigo existiam vários dialetos. Eu, quando estudei língua grega, com o doutor Henrique Graciano Muracchio, lá na USP, eu fiz do ático ao bizantino, não é? Mas o grego helenístico tem algumas características. Bom, dito isso, só para fazer um adendo, um parênteses, uma aspas aqui, nós vamos ver que a palavra para espírito é pneuma. Então, a raiz é pneu. Pneu. Não é pneu, não é pneu. Pneu, isso, mudo. Então, a raiz é pneu. E o sufixo, nós temos sufixo, prefixo e infixo, né? Alguém diz, mas o Segala não diz que tem infixo, mas o Segala não sabe tudo, né? Segala é uma gramática de língua portuguesa. Então, mas o sufixo ma, toda palavra grega. Ei, presta atenção. Palavra grega ma, então dá conotação de ação. Então você vê a palavra rema. Diga rema. Rema. A Flávia já ouviu alguém aí dizendo assim, recebe aí uma palavra rema, Flávia? Já ouviu? Nunca ouviu? Você já ouviu? Não ouvi. Pessoal neopentecostal, recebe aí a palavra rema, não como ouvi. Se fosse uma palavra revelada. Meus irmãos, rema e logos no dicionário, no léxico, é a mesma coisa. Rema e logos. Porém, o sufixo ma fala de ação, movimento, ar. Então você tem querigma, pregação, rema, não é? Palavra flexionada, você tem pneuma, então sopro, ar em movimento. Então ruá em hebraico e pneuma em grego. Estas palavras referem-se também ao espírito, pode se referir ao espírito humano. E aqui eu quero trazer um ensinamento para você. Tome cuidado, meu querido irmão, quando você interpretar, querido irmão, tome cuidado, querido irmão, quando você interpretar a Bíblia Sagrada, simplesmente pela referência real. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Bom, existe uma questão de referência dentro da hermenêutica real e referência verbal. Aliás, tome cuidado, vou corrigir. Quando você interpretar só na referência verbal. Existe um outro nome para isso? Existe em hermenêutica paralelismo real e paralelismo verbal. Por quê? Você vai lá e pega uma palavra espírito, e aí você diz, toda palavra espírito se refere ao espírito do homem. Da Bíblia, toda palavra espírito se refere ao Espírito de Deus, pega lá uma concordância bíblica, mas por vezes a referência verbal não é referência real, ou não é um paralelismo real, os textos não estão relacionados, não significa a mesma coisa, como a palavra fé, por exemplo, pistes no grego, que aparece, se não me falha a memória, 741 vezes no texto grego, e em cada texto ela significa uma coisa, que é o significado semântico do termo dentro do enunciado. Repete essa definição, por favor. Fala aí de novo, pastor. O que é semântica? É o significado peculiar do termo dentro do enunciado. É o termo... Não. Opa, fala aí. É o significado peculiar do termo dentro do enunciado. Dentro do enunciado. Então, a palavra ela tem um significado lexicográfico, tem um significado no dicionário, um significado que leva em consideração o que o contexto está dizendo, o que aquela frase está dizendo. Então, a palavra fé, em Hebreus 11:1 é uma coisa, em Gálatas 5 é outra, e ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12 ainda é outra coisa, então depende do contexto. Bom, então a palavra pneuma pode se referir também ao espírito humano. Quando se refere ao espírito humano, diz respeito ao fôlego de vida que tornou o homem um ser vivente. Veja lá, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Mateus 27:50, Lucas 8:55, Atos 7:59. Bom, o espírito é a essência da humanidade. Eu não vou falar sobre antropologia agora, porque de fato
Eu creio na tricotomia. Já ouviu falar disso? Não. Diga tricotomia. Tricotomia. Diga, o homem é tricotômico. O homem é tricotômico. Ele tem corpo, alma e espírito. Isso, é o ser tríplice. Bom, o espírito torna, é uma essência da humanidade, pois ele é que torna a alma humana distinta da irracional. O espírito representa a natureza suprema do homem e a habilidade de ter comunhão pessoal com o Criador. A palavra espírito não limita o Espírito Santo em sentido figurado ou uma mera representação impessoal. Ele é um fato, não é uma mera energia ou influência de Deus, como dizem algumas seitas aí. O Espírito Santo é Deus, ele é Deus, é a terceira pessoa da triunidade, em que pese a palavra triunidade ou trindade tenha sido cunhada por Tertuliano no 2º século. Você quer aprender sobre o Espírito Santo? Quer aprender? Manda uma mensagem pra gente, pergunta, olha, qual é a sua dúvida? A sua dúvida com relação aos dons? Por exemplo, você sabe o que é ser selado com o Espírito Santo? Não. Acho engraçado. Dá tempo, Flávia, você consegue pegar esse time? Conseguiu pegar esse time? Não, porque eu pergunto, gente, e olho para Simone Rodrigues. E a Simone, ao invés de falar ao microfone, ela faz assim, ó. Então, eu vou repetir. Simone Rodrigues, você sabe o que é ser selado no Espírito Santo? Não. Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Uns falam que é falar em línguas, né? Mas falar em línguas é uma coisa. É batizado com ou no. Quer saber? Manda uma pergunta para nós. 12997472010. Hoje eu estou falando sobre o Espírito Santo. Legal ou não é? Bom, gente, por conta disso, eu quero... Você vê como é interessante? Eu dei só uma introdução, né? Nesses minutos aqui. Pergunto a você. Vamos falar de teologia? Vamos.